andar com Deus, independentemente se Ele vai dar o que eu peço ou não. Esse é o ponto. A gente tem que andar com Deus e não esperar essa troca, essa barganha. Eu ando com Deus enquanto Ele me responde. Se Deus me responder mais, então quer saber, eu não vou mais querer saber dele também. Não é assim. Porque se você aplicar essa mesma ideia para Deus, você cria um problema. Já imaginou se Deus se cansasse de você e falasse assim: você peca demais, não aguento mais você, toda hora você está pecando, quer saber? Hoje eu vou cortar o ar que você respira. Imagina, se Deus fosse pagar com a mesma moeda e agir da mesma maneira conosco, seria uma tragédia. Então, irmãos, Deus ouve as orações. Eu queria que cada um aqui, os que estão acompanhando pela internet, você que está no YouTube, você que está aqui presencialmente, por favor, abra os seus ouvidos. Olhem bem para mim, abra os seus ouvidos, olhem para mim, por favor. Eu estou dizendo uma coisa muito séria. Deus ouve as suas orações. Amém. E Deus responde às suas orações. Amém. E você vai ver isso na prática. E se Deus falar para você não, Ele vai continuar sendo Deus e você vai continuar sendo filho dele, filha dele. Mas não é só isso. O texto fala que a mão de Deus não está encolhida, está estendida. E aqui eu queria deixar com vocês uma reflexão que é boa para mim, e é boa para cada internauta, e é boa para cada um que está aqui. Sabe quando fala que a mão de Deus está estendida, significa que foi Deus quem fez os céus e a terra, e significa que Deus tem o mundo e o universo inteiro nas suas mãos. O Criador é maior que a criatura. O Criador é mais poderoso que a criatura. E foi Deus quem criou todas as coisas. E Deus tem tudo sob o seu controle. A mão de Deus não está encolhida, não está fechada. Ela está estendida, está aberta. E atenção, irmãos, quem dirige os destinos desse país e do país de onde você veio, quem dirige os destinos do mundo, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Quando a Bíblia fala que a mão de Deus não está encolhida, está estendida, significa que Deus está na direção. Amém. É como se você desse o volante do carro para Deus dirigir. Deus está na direção, e às vezes a gente fica um pouco preocupado, porque você fala assim: mas olha, eu gostaria que os políticos desse país ou daquele outro país fossem diferentes. Sim, você tem o direito de querer do seu jeito, da sua maneira, mas não esqueça que mesmo quando as coisas acontecem de um jeito que você gostaria ou que você não gostaria, não esqueça que é Deus quem está no comando. Dá para entender isso ou não? Mesmo quando você fala assim: não, mas lá no país não sei da onde, da Ásia, não sei das quantas, lá tem muita repressão, lá não tem liberdade, lá não tem isso, tem aquilo. Pode ter tudo isso que você está falando, mas não esqueça que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir, e ninguém dá um passo se Deus não permitir. Isso é muito profundo, muito sério. Então, a mão de Deus está estendida, a mão de Deus está aberta, a mão de Deus está sobre nós. Vocês já perceberam que tem dia que faz calor e tem dia que faz frio? É Deus coordenando as coisas. Tem dia que chove e dia que não chove. Tem dia tem época que é verão, tem época que é inverno, tem época que é outono e depois a primavera. Então você tem, Deus está no comando, entende, irmãos? Deus está no comando. Não se desespere. Confia em Deus. Ele está no comando. E Ele vai conduzir a nossa história até o lugar certo. Amém. Até o lugar certo. O que nós temos que fazer é confiar nele, andar com Ele e deixar Deus dirigir. Mesmo que as coisas não estejam claras, mesmo que você não entenda, mesmo que não faça sentido para você, mas isso não faz sentido. Eu queria que 2 mais 2 fosse 4, também na matemática bíblica, também na questão espiritual, mesmo quando não faz sentido nenhum. Por exemplo, existem coisas que não estão claras para você e que não estão claras para mim, mas confie em Deus, deixa Deus dirigir. Nós somos ansiosos e queremos que seja do nosso jeito. Calma, confie em Deus. Deus está no comando de tudo. Amém, irmãos? Amém. Agora, a mão de Deus estendida é o seguinte. Por exemplo, está vendo esse livro aqui? Foi a mão de Deus quem coordenou para que esse livro pudesse existir. Quando eu falo a mão de Deus, vocês estão entendendo. O Espírito Santo inspirou os profetas, os apóstolos, para escreverem a Bíblia. Ou seja, Deus está no comando disso. Quer ver outra coisa? A Bíblia Sagrada não foi escrita por Deus. Ela foi escrita por pessoas usadas por Deus. Mas a Bíblia registra Deus escrevendo. Sabia que Deus escreveu? Ele mesmo escreveu? Nós vamos mencionar 3 momentos que Deus escreveu. 3. E ao ler os 3, já termina a reunião. 3 momentos em que Deus escreveu. Nós vamos mencionar agora.
Primeiro momento, vamos para Êxodo. Êxodo 31, 18. Atenção. Êxodo 31, 18. Atenção você que está vendo a gente pelo canal do YouTube ou por outra rede social, ou você está vendo esse vídeo de alguma maneira, através de alguém, né? Por favor, fique ligado aqui. Nós vamos ver agora, eu vou mencionar 3 momentos que Deus escreveu alguma coisa. E esse aqui é o primeiro dos 3. Êxodo 31, 18. Estamos prontos? Amém. Se alguém precisar de um tempinho para achar o texto, eu espero. Tudo bem, não há problema. Mas vamos lá. Êxodo 31, 18. Gente, esse texto é um dos textos que eu mais gosto. Vamos ver o que diz a Bíblia. Posso ler? Amém? Amém? Diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte, qual que é o nome do monte? Sinai. Deu a Moisés. Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de quem? De Deus. De Deus. Então aqui tem alguma coisa que Deus escreveu. Entendeu? Deus escreveu. Não foi Moisés que escreveu. Não foi Samuel. Não foi Pedro. Não foi João. Não foi Daniel. Não foi... Foi Deus. E Deus escreveu com o seu próprio dedo. Vamos lá, pessoal. Interaja comigo. Deus escreveu com o seu próprio dedo. Em quantas tábuas? 2. Tábuas do que mesmo? De pedra. Já imaginou alguém escrever numa pedra com o dedo? Amém. Deus escreveu em tábuas de pedra. Quantas tábuas? 2 tábuas. E o que Deus escreveu nessas 2 tábuas? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Deus escreveu 4 mandamentos na primeira tábua e 6 na outra. Por quê? Porque os 10 mandamentos estão divididos, não matematicamente, mas pela mensagem dele, pelo conteúdo da lei. Os 4 primeiros mandamentos na primeira tábua falam do nosso amor para com Deus. E os outros 6 na segunda tábua falam do nosso amor para com o próximo. E se você parar para pensar, a mensagem das 2 tábuas da lei é a mesma mensagem da cruz do Calvário. A mesma. Quer ver? A lei foi escrita em 2 tábuas de pedra. A cruz foi construída com 2 madeiras. Certo? 2 madeiras. A primeira tábua, amor a Deus. A segunda tábua, amor ao próximo. A cruz, você pode analisar de muitas maneiras, mas eu vou usar uma delas aqui para fazer essa ligação. A madeira na vertical é uma ligação do ser humano com Deus. E a madeira na horizontal é uma mensagem que liga as pessoas umas às outras pelo amor de Deus, pela graça de Deus. É o processo de alcançar as outras pessoas. Se nós pudéssemos resumir os 10 mandamentos numa só palavra, a palavra seria amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Se nós pudéssemos resumir o Calvário numa só palavra, a palavra seria amor, porque Deus é amor. Então a mensagem do Sinai é a mesma do Calvário, amor. A mensagem da lei é a mesma mensagem da cruz, o amor. E o mesmo que Deus que escreveu a lei em pedras é o mesmo que morreu na cruz, Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. Então, aqui está. Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo, em 2 tábuas de pedra. Eu queria destacar 2 pontos mais aqui, antes de passar para a segunda escrita.